Olá para todos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo bíblico aqui no canal. Nesse vídeo aqui vamos explicar as diferenças entre os pecados sexuais e o significado de cada um deles segundo o que diz a Bíblia. Vamos classificar em três grupos: fornicação, adultério e cobiça mental. E no que se aplica cada um e também saber por que o pecado sexual é o pior pecado que existe. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Quando você clica em gostei, o YouTube divulga o vídeo para mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Vamos começar com o primeiro, a fornicação. A fornicação tem origem na palavra grega porneia, que significa imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas de todas as formas ou sentidos, como entre namorados, entre amantes, ficantes, prostitutas, pornografia, cobiça, lascívia, amizade colorida, e também para adultério, onde ao menos usado esse nome aqui, fornicação, não é muito usado para adultério, mas também se aplica. E também se emprega a palavra porneia, que já vamos ver na Bíblia. Vou mostrar cada caso em traduções diferentes, como no caso de solteiros e o adultério de modo geral, tanto um ato consumado quanto cobiça mental. Vamos ao primeiro aqui. Imoralidade sexual de modo geral. 1 Coríntios 6, verso 18. Vamos ver primeiro na tradução Almeida Revista e Corrigida, e você vai ver na sua tela. Fuge da prostituição. Prostituição, veja aqui. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Por isso que o pecado contra o corpo é um ato consumado, por isso é o pior pecado que existe, porque a pessoa faz uma só carne na relação sexual. Agora vamos ler na tradução NVI. Fujam da imoralidade sexual. Veja, na Almeida Revista e Corrigida diz prostituição e na NVI imoralidade sexual. E é a mesma coisa. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, ali diz prostituição, na ARC diz prostituição. E aqui é peca sexualmente. Peca contra seu próprio corpo. Agora vamos ver o mesmo versículo na tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. Fugir da fornicação. Veja que na ARC, prostituição, NVI, imoralidade sexual, e na Almeida Corrigida e Fiel, fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Então vemos que tem algumas aplicações à fornicação. Então esse primeiro caso foi relação sexual ilícita de qualquer natureza. Agora o segundo caso, entre solteiro, que é o nome mais aplicado para a fornicação, é a relação entre não casados. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, fala de um rapaz da igreja de Corinto que tinha relação sexual com sua madrasta. É isso que podemos entender do texto. Na Almeida Revista e Corrigida, veja na tela. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Agora vamos ver na NVI. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós. Ó, veja, na Almeida Revista diz fornicação, e na NVI diz imoralidade, que é imoralidade sexual, que não ocorre nem entre os pagãos.
a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, toda vez que vem a palavra porneia, imoralidade sexual, tem que ler o contexto para ver em que sentido ela aplica. Que nem aqui, no caso do rapaz da igreja de Corinto, é relação sexual, e ele solteiro tendo relação sexual com a sua madrasta, que é o que se pode entender. Agora, o segundo caso, cobiça e adultério mental. Vamos usar como base Mateus 5:28, que já é um versículo clássico sobre esse assunto. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É um adultério mental, uma cobiça mental, é um pecado mental. Nessa passagem, Jesus iguala o ato do adultério como o ato da cobiça no coração. Embora as duas atitudes sejam pecados, não significa que sejam pecados iguais. O que Jesus quis dizer que algo já é pecado, mesmo que a pessoa só esteja pensando. Pecado não é só um ato em si, mas também é um estado pecaminoso mental, onde a pessoa não realiza por falta de chance. A pessoa que comete o adultério está pecando, e quem não comete por falta de chance, mas no caso se houvesse uma oportunidade, cometeria, também está pecando. Deus julga tanto o pensamento de uma pessoa quanto o ato. É um pecado mental, pecado no pensamento. Deus vai julgar no dia do juízo o segredo do coração dos homens. Romanos 2:16. Vejamos em 2 Pedro 2, verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Aqui se trata de uma cobiça carnal mental, semelhante à que Jesus citou em Mateus 5:28. Adultério mental. Como Pedro disse, os olhos cheios de adultério, cobiça. Jó também tinha o problema da cobiça. Em Jó 31, verso 1, ele disse: Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Note que Jó se arrependeu e fez um concerto com Deus, com o olho. Claro que é muito pior cometer um adultério, um ato consumado, do que uma cobiça mental. Mesmo assim, os dois casos são pecaminosos diante de Deus. Existem graus de pecados. Alguns são piores do que o outro, mas em relação à salvação, todos os pecados são iguais. Todo pecado leva à condenação. Mas não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, né? Jesus morreu para oferecer perdão a todo tipo de pecado. Agora, o adultério. O casamento é algo sério diante de Deus. Não é algo para ser feito para um certo momento e depois ser dissolvido de qualquer forma, por qualquer motivo e para ir com outro. Eu li num livro que o casamento é igual ao purê de batata, que é a fusão de leite com batata. Se a pessoa se arrepender de fazer purê, não tem como separar a batata e o leite. Da mesma forma, o casamento é a fusão, uma só carne, separado pela morte, porque Deus uniu, não separe o homem. Gênesis 2:24. Na matemática do casamento é 1 mais 1 igual a 1, uma só carne. Separação não é pecado, mas não é agradável a Deus. O ato de adultério na Bíblia é mais fácil de interpretar, pois é uma traição conjugal literalmente. É algo literal. É o mais fácil de ser entendido e interpretado. Tanto pode ser virtual ou ato consumado, ou mesmo que não haja ato sexual,
mas está namorando uma pessoa que não seja o seu cônjuge. É uma traição, mesmo que não seja o ato consumado, o ato sexual consumado. Todo pecado sexual tem perdão. Vemos no Velho Testamento o exemplo de Davi, que Deus o perdoou. Ele pagou o preço, claro, mas Deus o perdoou. A fornicação de Sansão, Sansão fornicou, podemos dizer, mas Deus o perdoou, mas ele pagou pelo erro. A mulher adúltera, no Novo Testamento, que Jesus a perdoou. Mas o adultério, entre todos os pecados sexuais, tem a maior consequência. Pode ser a separação definitiva, pois o cônjuge traído às vezes não vai perdoar, perde a confiança e perde até mesmo a amizade com os familiares da pessoa traída. Às vezes pode conversar, mas não vai ser mais a mesma coisa de antes. Então terá suas consequências. É isso aí então. Muito obrigado a todos. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.